Boa noite, galera. Estão me ouvindo? Estamos só ajustando algumas coisas aqui. Já já a gente já vai dar início à aula. Esperar a galera chegar. Cada passo que eu dou Fechou. Boa noite, então, galera. Tudo bem com vocês? Deixa eu ver se eu consigo ver alguns rostinhos aí. Só estou vendo o professor. Ah, estou vendo. A gente gosta de ver, para ver se a galera está tudo junto, estão na mesa. Muito bom. Gente, vamos dar início, então? Como alguns sabem, o Maico ele teve que fazer uma cirurgia e ele está se recuperando.
ele está de repouso. Ele está aí também, ele está como a Escola Martos aí, só que ele está de repouso, ele não pode estar sentado, não pode estar em alguma exposição. Então, até está pedindo para vocês estarem orando por ele, está colocando a família dele em oração. Quando você estiver no seu momento de oração, de conversa com o Senhor, por favor, lembre da família Barroco, lembre da Vívia, do Estevão, do Samuel, do Maicon. Grandes são os desafios que eles têm pela frente e, por favor, coloquem a saúde deles em oração, tá bom? Gente, hoje nós estamos com esse homem incrível, eu amo a vida dele, eu amo a família dele. O Eli foi um dos primeiros irmãos que eu conheci aqui em Alagoas. Ele, a família dele, a esposa dele, a Kate, eles trabalham na cidade de Canapi, aqui em Alagoas, sertão de Alagoas. Bem desafiador, o trabalho deles é lindo, é maravilhoso. Eles vão poder, ele vai poder compartilhar um pouquinho mais com vocês o que eles fazem. Mas eu queria estar agradecendo, Eli, pela sua presença, agradecendo por aquilo que você vai liberar hoje à noite sobre as nossas vidas. Eu lembro da aula do ano passado que você deu, foi uma aula incrível, teve vários testemunhos depois, e eu creio que essa não vai ser diferente, que essa vai ter vários testemunhos também. Então, vamos orar, gente, para dar início. Ele se apresenta melhor, o que ele faz, o que eles fazem lá em Canapi. Então, vamos orar, então. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por cada um que está aqui nessa sala, nessa classe, Deus. Eu oro para que o seu Espírito Santo possa vir sobre cada um de nós. Eu oro para que nessa noite o Senhor possa ampliar o nosso entendimento, o nosso conhecimento acerca da sua missão, Pai. Eu oro para que tudo que for falado, tudo que for ministrado, tudo que sair do coração do professor Eli possa vir diretamente do seu coração, Deus. Eu oro para que o Senhor leve cativo toda a nossa atenção. Eu oro para que nós venhamos a estar atentos em tudo o que vai ser falado, ministrado e tudo o que vai ser colocado diante de nós. Eu oro, Pai, para que todas as ferramentas que forem liberadas sobre nós nessa noite, nós venhamos a colocar em prática, Senhor Jesus, durante essa semana, durante a nossa vida, durante a nossa missão aqui nessa terra, Pai. Obrigado, Deus, obrigado por cada um que o Senhor colocou, Senhor Jesus, nessa escola. Eu oro, Pai, para que nós possamos, Deus, sim, desfrutar de tudo daquilo que o Senhor tem para depositar em nós durante esse período, Pai. Então, Deus, conduza tudo através do seu Espírito Santo. Por favor, Senhor, conduza tudo. Em nome de Jesus. Amém. Com você, Eli. Pronto, agora está me ouvindo. Beleza, beleza. Gente, boa noite, tudo bom com vocês? Meu nome é Eli Anderson, eu estou falando aqui direto do sertão de Alagoas, da cidade de Canapi, como o Felipe já falou. É uma cidade aqui no sertão de Alagoas. Nós somos um município pequenininho aqui de Alagoas. E vocês estão falando diretamente aqui, tá quente para danar. É tanto que eu tenho, se você ouvir um barulhinho de vento, é porque tem um ventilador aqui bem nas minhas pernas, para pelo menos refrescar minhas pernas. Porque se eu colocar aqui na minha cara, eu vou começar a espirrar com vocês aqui, não vai dar muito certo. Vez por outra, eu vou olhar aqui para o lado, porque eu estou olhando vocês aqui no computador e estou falando com vocês no celular para tentar ver se eu consigo ter uma qualidade de imagem bacana com vocês. Tá bom? Deixa eu tentar primeiro projetar a minha apresentação aqui e a gente vai conversando a partir daqui. Tá bom? Quando vocês verem a apresentação aí, só dá um joinha se estiver vendo a apresentação já. Tá?
Beleza. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a história de Deus. Essa é uma aula do meu coração e está sendo um desafio para mim dar essa aula, porque nós vamos falar ela em pouco tempo, né? Nós temos uma hora e alguma coisa para falar sobre essa aula. Eu dou essa aula na Jocum, normalmente eu levo 5 dias, mas a gente vai conseguir tirar um bom proveito dessa aula e nós vamos conseguir pegar para o escopo desse panorama da história de Deus, né? Como o Felipe já falou, eu sou Eli Anderson e queria apresentar uma foto para vocês da minha família. Essa minha família linda, ali é minha esposa, a Kate. A Kate Kate é da Nova Zelândia. Ela está no Brasil já fazem 16 anos, mais ou menos. E nós temos 3 filhos. A Emília, a mais velha. A Rena é a do meio. E o pequenininho gordinho ali é o Joshua. Essa foto faz alguns meses e, por incrível que pareça, eles já mudaram bastante. Mas é a foto mais nova que eu tenho, assim, que criança muda o tempo inteiro, né? Perde roupa, cresce, é um negócio sério. Nós somos missionários da Jocum. Eu estou na Jocum, vai fazer 10, 11 anos, e agora eu perdi a conta. E a minha esposa já está aqui há uns 16 anos, mais ou menos. E a gente veio para Canapi com o desejo de vir para o sertão, desde sempre foi o nosso desejo de vir para o sertão. E a gente, orando, Deus nos trouxe para essa cidade, que está aqui bem na divisa com a Bahia e divisa com Pernambuco. A gente está bem na extremidade. A gente está bem próximo do pessoal do Íris, ali em Itapera. A gente dá uma horinha de viagem, a gente se encontra. Já dei vários bate e volta lá para ficar com o pessoal lá, um pessoal que a gente ama muito. É bem pertinho aqui, então, no Sertão de Lagoas. Eu sou missionário da Jocum Imbu. A gente tem trabalhos um tanto semelhantes com o trabalho do Íris. A gente trabalha muito com comunidades rurais. Você está vendo aí, sou eu andando com o meu pequeno nas costas, a gente indo fazer visita. Então, a gente vai carregando o criança nas costas mesmo. Nossa missão ela é familiar, a família vai junto. Então, a gente faz muita visita na zona rural. A gente faz trabalho com comunidades, tanto rurais quanto aqui na cidade, de diversas formas, seja na área da educação, seja na abordagem de saúde, odontologia, tudo conforme a mão de obra, né? Tudo o que o voluntário pode oferecer, né? Então, quando vem grupos de voluntários, a gente faz ações de diversas formas, desde também atendimento de socorro com famílias que precisam de socorro mais urgente. Inclusive, eu tenho uma família que está precisando da nossa ajuda. Amanhã eu vou ter que socorrê-los. A gente recebe muitos alunos de ETED, que são escolas de missões que a gente tem. E eles vêm para cá e passam 2, 3 meses. Fazemos trabalho de plantação de igreja. Temos 2 povoados com um trabalho bem encaminhado já para a plantação de novas igrejas, onde as igrejas ainda não chegaram. E a gente costuma ir sempre estar fazendo visita. Essa foto aí é uma foto pré-pandemia, onde a gente ainda podia tocar a mão e falar mais próximo. Hoje a gente nem isso pode fazer, infelizmente. Aqui é uma outra visita que a gente fez. Ali é o seu Benedito, é um senhor de um povoado. Ele é quem fabrica esses carros de boi que você está vendo na foto. Ele é quem é um cara que faz isso daí. E a gente está indo lá todo domingo. Nesse domingo agora a gente esteve lá e fez um culto. Foi muito gostoso. Tinha 4 famílias. Foi um tempo maravilhoso. Então a gente está feliz pelo que Deus está fazendo aqui. E essa é a minha equipe atual. Na verdade, falta uma obreira nessa foto, porque ela chegou recentemente. Mas vai que você conhece alguém aí. Tem o pessoal do Ribeirão Preto, tem o pessoal lá do Norte, tem o pessoal de São Paulo, capital, e tem minha família linda, e lá embaixo tem uma obreira nossa daqui de Canapi mesmo, de Alagoas mesmo. Então, essa é a nossa equipe. Nós somos hoje com as crianças 12 obreiros, 12 missionários, né? Eu queria começar falando para você sobre essa aula, sobre como é que você lê e como é que você olha a sua Bíblia. Essa é uma pergunta que eu vou começar a mexer com você com relação a como é que você olha para a Bíblia.
A gente vai passear literalmente de Gênesis a Apocalipse. Cara, que nós não vamos passar por todos os 60 e poucos livros, porque não teria tempo para isso, mas nós vamos passear por elas. Como é que você vê a Bíblia? Ela é um livro de regras? Ah, não, a Bíblia tem regras para como eu devo conduzir a minha vida. Ela é um amuleto espiritual? Tem gente que carrega a Bíblia debaixo do braço, como para dar sorte. Ou quando derruba a Bíblia no chão, misericórdia, a Bíblia caiu no chão. Valeu-me, Jesus. Vai dar 7 anos de azar, né? Ou ela é uma bola de cristal, aquela que quando você está na dúvida do que fazer, você abre ela e vê o que foi que Deus falou para você? Tem pessoas que têm a Bíblia como uma xícara de café espiritual, aquela tardezinha, uma mensagenzinha que acaricia o coração, ou um livro de autoajuda, um mapa de tesouro. Como é que você vê a Bíblia? Todas essas palavras que eu falei, elas podem, de alguma forma, representar um pouco do que a Bíblia é, mas elas são imprecisas e incompletas. Na verdade, a Bíblia ela conta uma história. Ela tem uma história do início ao fim. E é isso que nós vamos falar com vocês hoje. Se você pega um livro que começa falando assim, ó, no princípio, bem no começo do livro, e ele termina no final falar e reinarão para sempre. Isso é o quê? Isso é uma história. Parece muito com os contos de fadas que você fala, não, era uma vez, no princípio, e no final você tem o para sempre. Toda a história tem um para sempre no final, né? A Bíblia ela é uma história de começo, meio e fim. Embora a gente vai ter aqui, até anotei aqui, nós temos diversos, nós temos 40 autores diferentes na Bíblia. Nós temos livros que são provenientes da Ásia, da África e da Europa, que foram escritos nessas diversas regiões. E esses livros foram escritos no espaço de 160 anos entre o primeiro e o último livro. Embora esses livros sejam escritos assim, tão espaçados e por pessoas diferentes, mesmo em um período tão longo, os autores transmitiram toda a mesma mensagem básica. Deus criou os céus e a terra e providenciou uma maneira para que as pessoas pudessem conhecê-lo pessoalmente. A Bíblia é uma história coesa de Gênesis a Apocalipse. Tudo nessa história da Bíblia aponta para Jesus. E tudo nessa história também aponta para nós. A história de Deus é a nossa história. E eu quero que você conheça ela comigo. Eu não sei quantos de vocês usam óculos. Eu comecei a usar óculos agora, então eu não tenho rotina de óculos. Eu esqueço de usar. Mas eu estava assistindo uma aula recentemente do Darren Miller. Ele fala sobre quando ele usa óculos. Ele todo dia dizia, acorda, pega o óculos na cabeceira, coloca no rosto. Se alguém se identifica aí, dá um oi. Coloca no rosto. E passa o dia com óculos. No final do dia, você tira o óculos, coloca lá e vai dormir. No outro dia, a mesma coisa. Se você está acostumado com óculos diferente de mim, você nem percebe que está de óculos mais. Outro dia eu paguei um mico numa aula, eu estava com óculos no rosto e falei assim, gente, cadê meu óculos? E o pessoal começou a rir, lançaram até um meme, porque falaram o óculos na cara, porque a gente está tão acostumado que a gente não vê os óculos, né? O outro já falou que já tomou banho de óculos, quem nunca, né? Mas a gente costuma olhar através dos óculos. A gente nunca olha para os nossos óculos. Dificilmente você vai estar olhando para os óculos. Você olha através dos óculos. Isso é uma forma de também entender cosmovisão. De que maneira você entende o mundo? Sobre qual perspectiva você entende o mundo? Se você entende a perspectiva de que Deus criou todas as coisas, sua perspectiva é cristã e você vai ver o mundo de uma forma totalmente diferente de alguém que acredita que nós somos frutos de um acidente, de uma célula que se misturou com outra, que evoluiu e cresceu, e cresceu, e cresceu. Qual é o pensamento? É de uma mente superior, de uma inteligência superior, ou de algo que foi se construindo? O modo de que a gente vê as coisas, ele molda tudo de como a gente entende o mundo, entende as coisas à nossa volta. A gente vai começar a ver a história da Bíblia, a história de Deus, e a minha oração é que ela molde a forma que você entende Deus, a forma que você entende a palavra de Deus, a forma que você se entende e a forma que você entende sua missão. Então, aperta o cinto aí que a gente vai acelerar nessas histórias, a gente tem muita coisa para aprender. Eu vou passar para vocês depois as anotações. Se vocês se perderem aí, não se preocupa que eu mando um PDF para vocês, tá bom?
A gente, quando vai ler lá em Lucas 24, é uma das minhas passagens favoritas, que é a passagem com Jesus, com os discípulos no caminho de Emaús. Eu estou com a minha Bíblia aqui. E você vai ver que os discípulos eles estão tristes, eles estão caminhando, e Jesus, eu amo Jesus como ele é tão cheio de humor, ele pergunta, e Jesus está ali, por que vocês estão tristes? Por que estão chorando? Mas Jesus disse, você não sabe? Aí Jesus fala assim, não, me conta aí, né? Me conta aí, o que está acontecendo? E ele começa a contar o que está acontecendo, e Jesus, num certo momento, deixa eu só achar aqui, lá no Lucas 24, versículo 25. Esse é o único texto que eu vou pegar na Bíblia, o resto dos textos eu já deixei no slide para a gente ganhar tempo, tá bom? Lucas 24, 25, que fala assim, então Jesus lhe disse, como vocês são tolos, como custam entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés. Atenção. Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés, dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito deles. Jesus está conversando e o coração dele se aquece no meio da conversa. Mas o que eu queria destacar era o seguinte, Jesus começa a falar para eles, olha, vocês não estão entendendo o que está acontecendo, vocês não entenderam direito à dinâmica, porque vocês não entenderam o que é que a história conta. E o texto fala que ele começa a fazer um paralelo, uma viagem desde os escritos de Moisés, ou algumas Bíblias falam assim, ele lia Moisés ou a lei, né, que é o Pentateuco, e os profetas, ele vai ter então todos os profetas e salmos e aqueles além, e ele começa a explicar tudo que sobre ele é falado desde o começo. Eu não sei para vocês, mas eu comecei a estudar sobre isso faz alguns anos, e aí eu falo, quando eu vi sobre isso, eu falei assim, mas onde é que tem Jesus no Pentateuco? Eu já li, eu admito que naquele tempo eu chegava em Levítico, que número eu pulava logo, para Deuteronômio, mas eu nunca tinha achado Jesus. E aí a gente vai começar Jesus e começar a perceber que Jesus ele está inserido na história desde o começo, e a gente vai precisar entender isso. Para entender quem é Jesus, quem é Deus, a gente tem que entender ele ao longo de toda a história. Nós vamos caminhar de forma muito pontual e mais rápida por essa linha do tempo aí. Essa é a nossa linha do tempo. A gente começa, você pode observar que tem eternidade antes de nós e tem eternidade depois de nós, né? A gente vai começar com Deus triuno, depois vamos falar sobre criação, queda, Israel, Jesus, o Espírito Santo, a igreja, e sobre a nova criação. É bom lembrar que a gente está aqui, ó, na linha do tempo, esse é o nosso lugarzinho aí. A gente está no tempo do Espírito e da igreja, aguardando ansioso pelo tempo da nova criação. Então, prontos? Vamos lá, vamos caminhar a partir daqui, então. A primeira coisa que a gente precisa entender é sobre Deus triuno. Esse é um tema que a gente não costuma falar muito, a gente não costuma entender muito ou pesquisar muito. A gente sabe que Deus ele é três, a gente sabe que ele é Pai, Filho e Espírito Santo, mas não entende bem o que é que isso quer dizer. Isso é uma coisa mais para o nosso tempo, tá? Mais para o nosso tempo e para as igrejas mais novas. As igrejas históricas talvez sejam isso muito mais definido. Mas para os pais da igreja era muito importante definir Deus como três em um. Eles não são um Deus com três facetas, não é três deuses, são três pessoas que são tão unidas, que estão andando tão juntas, que elas são como uma. São três pessoas em uma. Um amigo meu gosta de falar, e eu gosto da expressão dele, que ele fala que Deus é uma comunidade de pessoas em relacionamento. O princípio do relacionamento da Trindade o princípio da Trindade é relacionamento. Eles são uma comunidade de pessoas que se relacionam. E eu peguei um conceito para a gente começar a falar baseado nele. E eu estava vendo um material e tem algumas frases de alguns atores que eu peguei que vai nos ajudar a entender melhor um pouco sobre isso. E você vai começar a entender por que é que eu quero falar sobre isso. O nosso livro começa falando em Gênesis 1:1. A primeira coisa que ele fala é, no princípio, Deus.
A gente tem lá em João que ele existia antes de todas as coisas. A gente vai ter lá o credo, que ele fala que ele não foi formado por mãos humanas. Eu não sei o credo decorado, mas a gente tem um credo que fala sobre isso. Ele é Deus e ele existia antes de todas as coisas. O Pai existia em todas as coisas. O Filho, João fala que ele existia em todas as coisas. João fala que por meio de Jesus, a palavra, todas as coisas foram feitas, né? Então, no princípio, Deus. O que é essa relação desses três seres? C.S. Lewis fala sobre isso, sobre o cristianismo dessa forma aqui, olha. No cristianismo, Deus não é algo estático, mas sim dinâmico. Uma atividade pulsante, uma vida, quase que uma espécie de drama. Quase que, se você não me achar irreverente, uma espécie de dança. C.S. Lewis, ele tratou esse tema como a dança, né? A grande dança. A relação entre Pai, Filho e Espírito Santo é uma relação dinâmica e pulsante, quase como uma dança. Essa figura que você está tendo aí do lado, com 3 imagens aí, é uma pintura antiga que ela fala da pericorese. Pericorese eu escrevi aqui, claro que eu não sou especialista em grego, eu tenho uma colinha aqui para me ajudar a falar. Pericorese é uma palavra do grego e ela descreve a relação que existe entre a Trindade. E eu vou ler para vocês aqui. Descreve o relacionamento existente entre a Trindade. Uma rotação, sempre em movimento, de interpenetração. Facilita, faz espaço para a expressão e ação do outro. Permite que a expressão do outro permaneça enquanto participa da vida do outro. Intimidade, reciprocidade. Quando você vai ver essa figura, você vai ver que é como se fosse uma dança, onde o pai atua e o filho se alegra quando o pai atua e honra o pai e glorifica o pai. O espírito ele projeta, ele trabalha também com o filho. Não existe briga, não existe uma luta por posição, nenhum deles tem necessidade de ser maior do que o outro. O pai não trabalha para se glorificar, o pai glorifica o filho glorifica o pai, o Espírito trabalha em comunhão com todos eles. Existe uma relação de amor perfeita entre Pai, Filho e Espírito Santo. Existe uma relação perfeita entre eles. Existe uma relação íntima, de reciprocidade, onde um honra o outro, onde um abre espaço para o outro. Eu tenho algumas frases melhores para te explicar esse conceito, que é a frase do Baxter, que ele fala o seguinte: a verdade é que Deus é um círculo de paixão, vida e comunhão. A Trindade é um círculo de vida compartilhada, e vida compartilhada plena, não vazia, abundante, rica e bela, não solitária, triste ou enfadonha. E ele fala mais. Ele diz: Deus sempre existiu em relacionamento. Fraternidade, camaradagem, união e comunhão sempre estiveram no centro do próprio ser de Deus e sempre estarão. O que a doutrina da Trindade nos diz é que Deus é fundamentalmente um ser relacional. Então, peraí. Antes de Deus nos criar, ele já existia Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como uma comunidade de pessoas. E eles, como o texto fala aqui, existia fraternidade, comunhão, união. Era um relacionamento perfeito, um relacionamento pleno. E como diz C.S. Lewis, não estático, pulsante. Né? Um abre espaço para o outro, um projeta o outro, um honra o outro, um eleva o outro. Aí, quando eu penso sobre isso, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu pensei, mas se eles sempre estavam juntos, se eles amavam um ao outro, se o relacionamento deles é pleno, por que eles criaram o homem? Essa pergunta do porquê que eles criaram o homem, ela parte de uma ideia que a gente tem de que Deus criou o ser humano. A gente tem essa ideia lá no fundo da nossa mente aqui, porque ele queria alguém para se relacionar. E essa ideia de que ele queria alguém para se relacionar é uma ideia de que Deus ele necessitava, ele era carente de mais amigos. Deus é aquele menino da escola que chegou e não tem amiguinho nenhum. Então ele cria seus próprios amigos. Deus não é carente de amigos, Deus não tinha necessidade de outros amigos. O que acontece é que numa relação de amor perfeita, essa relação sempre frutifica. E Deus desejava incluir outras pessoas nesse relacionamento de amor perfeito. E ele cria o homem.
e ele nos cria para nos inserir nesse relacionamento de amor. Deus não nos cria por necessidade de nos ter. Ele não nos cria porque ele está só. Deus não precisa de adoração porque ele é carente. Tá? E nunca pensa que eu vou adorar a Deus porque o bichinho vai ficar triste se eu não fizer. Deus não é carente de nós. Ele existe um relacionamento perfeito entre Pai, Filho e Espírito. Existe um relacionamento perfeito entre eles. Mas eles decidiram incluir a criação nesse relacionamento de amor. Você compreende? Vê como isso já muda uma chave na nossa cabeça? Deus desejou nos incluir no relacionamento de amor. E daí o primeiro texto, o primeiro versículo, continuando do Gênesis 1:1, ele vai dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra. Ele fala que ele não fala que ele criou uma floresta, o texto fala que ele plantou um jardim. E o texto diz todas as vezes que ele criava algo, ele falava: isso é bom. Isso é bom. Não, isso é bom. E Deus começa a criar as coisas e ele começa a definir o que é bom. Isso é bom, isso é bom. O que Deus está fazendo na criação é definir o que é bom. E daí ele decide, então, criar a humanidade, né? Algumas versões falam façamos o homem, mas a melhor expressão para isso seria façamos o ser humano, porque ele desejou criar homem e mulher, né? Então, façamos o ser humano à nossa imagem. E quando ele cria o ser humano e ele olha o pacote completo, ele fala o quê? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Pensa nisso, isso é muito bom. Tudo que Deus criou, ele disse que era bom. Tudo que Deus criou, ele disse que era bom. A natureza, ele criou e falou que era bom. Ele criou em você e falou que era bom. A nossa humanidade, ele criou e disse que era o que? Era bom. E Deus não volta atrás na sua palavra. Não é porque que nós pecamos que isso que ele criou se tornou ruim. Não. Pelo contrário, e nós vamos perceber que na história o projeto dele é restaurar, é reconectar, é redimir aquilo que ele disse que era bom. Ele disse que é bom. E ninguém pode dizer o contrário, porque ele disse que é bom. Uma outra coisa que é importante a gente perceber é que o texto fala que ele nos fez a sua imagem. Essa palavra imagem, a gente tem duas expressões no hebraico, que é esse tselem. Eu não falo hebraico, mas é assim que eu sei traduzir, que eu sei pronunciar. E tem esse eikon do grego, que a gente vai ainda traduzir para ícon ou ícones em português, né? O que é um ícone, gente? Quando a minha filha não sabia ler, mas ela ia no banheiro, ela sabia: papai, esse banheiro é de menina e esse banheiro é de menino. Como é que você sabe, filha? Porque esse daqui tem uma sainha e esse daqui não tem. O ícone, ele representa algo para outra pessoa. A pessoa olha para aquilo e ela identifica, ela sabe dizer o que é só pelo ícone, só para aquele símbolo. O ícone, ele é responsável por representar. Então, como imagem de Deus, como ícones de Deus, o nosso papel como humanidade, o papel de Adão, do primeiro homem e da mulher, que é também o nosso papel, o segredo nosso, também é o nosso papel, é o nosso chamado, é representar Deus, agir como Deus para com os outros e com a criação. Quando eu falo de agir como Deus, não é que Deus deseja que nós sejamos deuses. Mas sabe quando você parece com o seu pai? Eu tenho um casal de amigos aqui, que alguns amigos, na verdade, eles são filhos de pais muito trabalhadores, muito honestos. A gente tem um Brasil de extrema corrupção, né? De ponta a ponta, não é diferente no sertão. Mas essa família, eles são muito honestos, muito trabalhadores. E você percebe que eles são assim porque eles copiaram todo o ensinamento do pai. Eles são ícones do pai. Eles são iguais ao pai. Eles aprenderam e passaram adiante. Quando eu falo de agir como Deus, é agir igual ao pai. É multiplicar todos os traços de caráter do pai. Deus fez homem e mulher, a sua imagem e semelhança. Ele fala: olha, sejam meus representantes na terra. E eles fazem: olha, vocês vão governar sobre tudo aquilo que eu dei. Né? A gente pensa, às vezes, que o Jardim do Éden era um resort, onde ninguém fazia nada. Né? O Jardim do Éden era maravilha, ninguém trabalhava, ninguém pagava boleto. O boleto não existia, não, mas existia trabalho. Né? O próprio Deus trabalha até hoje, Jesus diz.
Então, no jardim, a gente tinha trabalho, sim. Gente, trabalho não tem relação com o pecado, não. O suor, o desgaste, o sofrimento pelo trabalho é consequência do pecado, mas trabalho é santo, tá bom? Então, não acha que no céu você vai viver só com o benefício e sem trabalhar, não. No reino de Deus, nós trabalhamos também. Trabalho é digno, trabalho é santo, tá bom? Ah, então, voltando para o ponto, que agora eu me empolguei com essa outra questão, e ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele fala, olha, vocês vão governar, vocês vão ter domínio sobre isso aqui que eu quero para vocês. Agora eu quero que vocês multipliquem, vocês se multipliquem. Não é que Deus queria que Adão e Eva se multiplicassem que nem coelho somente, né? Tenho muito filho, não é essa a ideia somente. A ideia é, do jeito que eu formei vocês, multipliquem isso que eu coloquei em vocês. Multiplique os traços do meu caráter, multiplique os traços da minha bondade, multiplique tudo isso que eu expliquei para vocês, toda a honestidade, tudo que eu coloquei de mim em vocês, multiplique. Inclusive, não sei se tem pais aqui no grupo, mas é nosso papel como pai, é multiplicar em nossos filhos aquilo que a gente recebeu de Deus. E se a gente não recebeu nada, ou se a gente tem muito pouco, nossos filhos não têm quase nada. Nosso papel é multiplicar daquilo que Deus já nos deu para outros, né? E vamos seguindo. E a gente vai ter aí, como eu já coloquei, nós fomos inseridos nesse relacionamento perfeito entre Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos chamados, inseridos nesse relacionamento. No meio do jardim, o texto fala que ele tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, era bem simples. Olha, vocês podem comer de tudo, vocês têm um papel que é cultivar, expandir. Olha, eles vão passar a expansão, que esse jardim enche a terra. Vocês vão expandir, encher de filhos, encher de tudo. Agora, tem uma árvore ali do conhecimento do bem e do mal. Dela vocês não vão comer, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. O que é que Deus está fazendo aqui, gente? Deus está falando, olha, tudo isso aqui é bom. Isso daqui não é. O que a gente acha é que, às vezes, é só uma ideia de sim ou não, de tocar ou não tocar. Não é somente sobre tocar e não tocar, é sobre obediência e confiança. Se Deus disse que não é bom, eu tenho duas escolhas. Confiar no que ele disse, que é bom, não é bom. Se Deus disse, olha, Eliane, isso daqui é bom, isso daqui é mal. Eu creio no caráter de Deus, eu confio no seu caráter. E mesmo que eu não entenda, eu confio no que ele me disse. Ou eu posso fazer o que Adão e Eva fizeram. Eles decidem, então, definir por si mesmos o que era bom e o que era mal. E a gente está indo agora para o terceiro capítulo da nossa história, que é a queda. Adão e Eva estão lá e a gente vê que havia uma serpente no jardim que diz que ela era muito sagaz, muito esperta. E você vai perceber que ela é muito esperta pelo jeito que ela se comunica, né? Essa serpente continua ainda atuando hoje, viu, gente? Continua nos enganando ainda hoje. E ela chega para Adão e ela fala, para Eva, ela fala, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Presta atenção no que ela está falando. Deus realmente disse que vocês não devem comer de nenhuma? Então ela primeiro está colocando em dúvida o comando de Deus. Será que ele disse isso mesmo? Será que você ouviu direito? Eu acho que não era bem isso que ele quis dizer. Ele falou que não podia comer de nenhuma, né? Depois ele fala, é claro que vocês não vão morrer. Isso é história de Deus. É claro, é que isso é conversa dele. E Eva aí tem Eva e Adão junto, porque Adão comeu lá, uma escolha. Confiar naquilo que Deus disse que era bom, ou dizer, sabe de uma coisa? Quem define o que é bom e o que é mal para a minha vida sou eu mesmo. Essa fruta é boa sim, e eu vou comer. E eles, enganados pelas serpentes, eles comem do fruto. E esse comer do fruto, ele desencadeou toda uma problemática que nos alcança. Aí como que eles destruíram todo esse plano perfeito que Deus tinha para eles, né?
E a gente vai ter algumas consequências nessa queda. Eu queria passar nesses 3 pontos bem rapidamente, mas vocês podem estudar isso melhor, está no livro do filho do Stuart. A gente perdeu nossa visão acerca da natureza e do caráter de Deus. Hoje a gente conhece muito pouco da natureza e do caráter de Deus, porque a queda nos afastou dele. A gente tem pouca comunhão com ele, porque a gente está distante, então a gente perdeu essa visão. A queda também fez com que a gente distorcesse a imagem divina em nós. Ou seja, a gente reproduz muito pouco de Deus em nós, porque a gente copia pouco dele. A imagem dele foi borrada em nós. E nós também perdemos o que mais precioso, que é a presença, a comunhão com Deus. Relacionamento. Lembra que eu falei que a gente tinha sido inserido numa relação de amor com o Pai, o Filho e o Espírito? E por causa da queda, a gente perde esse lugar. A gente é levado para longe. Tem um livro da minha filha que ele usa o jargão. E por causa do pecado, você foi afastado. E eles não só perderam, não só quebraram o relacionamento com Deus. A gente vai perceber também que o homem, o relacionamento que ele tem consigo próprio, a relação do homem com ele mesmo, ela é quebrada. A relação do homem com a mulher, ou seja, a relação com o próximo é quebrada. E a relação do homem com a criação. A primeira coisa que Adão faz é culpar a mulher que Deus deu. Foi a mulher que você me deu, né? Então ele fala, olha, eu estava aqui, só estava bem, mas você me deu essa mulher e foi ela que me deu. O que Adão está fazendo? Ele é autoprotetor, autoprotetivo, ele está se protegendo. Ele não quer reconhecer quem ele é, o que ele fez errado, ele está se protegendo. E a mulher culpa a criação, culpa a serpente. E eu me pergunto muitas vezes se eles tivessem, na hora, reconhecido o pecado e pedido perdão. Mas essa aqui é uma heresia minha aqui. Se Deus não teria deixado desse cara no jardim. A gente, às vezes, demora a reconhecer. Quando Deus nos confronta, não adianta ficar tentando achar desculpa. Reconhece o pecado, diz que errou mesmo e pede perdão. Não fica enrolando, não. E a gente vai ver que a relação com a criação também foi desfeita, né? Eles não têm mais acesso ao jardim, eles não têm acesso mais ao alimento que o jardim pode oferecer, e eles têm que, do suor do seu rosto, comer das ervas, do que eles têm que plantar, com muito sacrifício. Relacionamento entre a natureza, relação ao próximo, e especialmente o relacionamento com Deus foi quebrado, e por causa disso eles foi afastado. Tem um momento bem chave nessa história aqui, antes deles serem enviados para fora do jardim. 2 momentos que eu queria destacar. A primeira coisa é quando Deus pergunta assim, e ele fala, porque a gente percebeu que estava nu. E Deus pergunta assim, quem foi que disse que você estava nu? Eu vou colocar com minhas palavras, tá? Com minhas palavras eu diria assim, quem é que é a tua fonte de informação? Quem foi que te disse isso? Você tá buscando informação aonde? Onde é que você tem buscado conhecimento? Quem te disse que você estava nu? E a outra coisa interessante nesse momento é que é Deus quem faz o primeiro sacrifício, lá no Éden. É Ele quem mata um animal e tira a pele desse animal para fazer roupa, para cobrir a vergonha do homem e da mulher. É Deus quem cobre a nossa vergonha no jardim. Pela primeira vez, um animal precisou morrer para cobrir a vergonha do homem. Vamos continuar? Espero que você esteja ligando os pontos aí, que a gente vai ligar os dots todo no final. Gosto muito dessa frase, isso é do livro de Eva Esther, um livro que a minha esposa comprou recentemente, então eu amei essa frase. Ela é uma frase de como se Eva estivesse falando, Eva contando, e no texto, que é um material romanceado, Eva fala assim, tola, criatura tola, em busca de conhecimento, se entregou à perdição, em busca de mais, enquanto já tinha tudo. Eu conto essas histórias para minha filha e a minha filha falou assim, pai, não faz sentido. Eles queriam ser iguais a Deus, mas eles já eram iguais a Deus. Eu digo a verdade. Eles já eram iguais a Deus. Eles eram a imagem de Deus, mas eles quiseram mais. Eles quiseram ser como Deus, né? E a gente vai ter, então, ao passar da história, eles saem do jardim e a gente vai ver que, a partir daí,
a história só vai desengringolar, vai ladeira abaixo, né? A gente tem o primeiro homicídio, a gente tem depois, acho que é Lameque, que tem 2 esposas, e que, enfim, vai só piorar a situação, vai tudo ficar muito complicado. E a gente vai ter depois até o momento de Noé, e a gente vai passando por tudo isso, e a gente vai, nós vamos pular agora, nós vamos passar mais para frente. Uma coisa importante que eu não falei, é feita uma promessa de que um filho da mulher, pisaria a cabeça da serpente, embora a serpente morderia o calcanhar. Você já sabe quem é essa pessoa, mas eu vou fazer como se não soubesse. Interessante. A profecia fala que ele seria um filho de mulher, ou seja, seria um ser humano. Seria um humano que viria e morreria, e para esmagar a cabeça da serpente. A gente chega aqui agora, nós vamos pular diretamente para Gênesis 12, que é um ponto crucial, é um ponto muito importante na missiologia. É a história de Israel. Primeiro, Deus ele tinha 2 indivíduos, né, Adão e Eva, para serem sua imagem, para eles representarem a imagem de Deus e multiplicarem. Mas agora Deus escolhe uma família. Ele escolhe a família de Abraão, quando ele ainda era Abrão. Ele diz o seguinte: sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação, eu abençoarei, engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei a que te abençoarem. Todo esse textinho que você já conhece. Eu não sei como é para você, mas eu já vi muito esse texto com a capa de vitória, né? Você vai ler para o irmão essa passagem, farei de você uma grande nação, abençoarei. Que é o velho, né? Quem me viu passar na prova não me ajudou, aquele que duvidou de você, quem amaldiçoar você, vamos amaldiçoar, quem abençoar, vai abençoar. A gente sempre vê isso sobre todo lado que a gente pode receber. Mas a gente não percebe que, na verdade, na história, essa palavra que Deus dá para Abraão, ela tem dois lados. Ela tem a linha de cima e a linha de baixo. A linha de cima é todas as coisas que Deus ofereceria a Abraão, que Deus promete que vai dar para ele. Ele vai ser uma grande nação, ele vai ser abençoado, o seu nome vai ser grande, ele vai abençoar quem abençoar ele, amaldiçoar quem amaldiçoar ele, mas ele precisa ser uma bênção. Ele fala, em você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Não sei se vocês percebem. Mas o que Deus está fazendo com Abraão é o seguinte: Abraão, é assim que eu funciono. Eu abençoo as pessoas, é assim que eu funciono aqui nessa relação, eu com meu filho e com o Espírito. Nós honramos um ao outro. A gente não existe para alimentar a nossa própria vontade. A gente recebe para dar. Eu recebo de alguém e eu sempre dou para outra pessoa. O Miguel, que é um amigo meu, ele fala assim: você nunca viu uma mangueira chupando manga, nem uma bananeira comendo banana. Nós somos árvores para frutificar para o outro. Toda árvore frutifica para o outro, né? Então, tudo que nós recebemos para distribuir, para abençoar. Esse era o chamado de Israel. Vocês serão abençoados, para que através de você todas as nações da terra sejam abençoadas. Olha, vocês não são escolhidos só porque vocês são especiais e legais. Vocês são escolhidos para ser minha imagem no mundo e para que vocês, com tudo aquilo que eu colocar em vocês, ou seja, todos os meus traços de caráter, tudo aquilo que eu abençoar vocês, vocês precisam pegar tudo isso e encher a terra e abençoar a terra. Outra coisa que a gente vai ver lá no tempo de Abraão, e a gente vai agora acelerar um pouquinho a história, e nós vamos ver depois de Abraão, Isaac, Jacó. Jacó muda seu nome para Israel, ele tem 12 filhos, José vai para o Egito, e ele se torna o governador do Egito, depois de toda aquela cena. José é bem dramático, né? Bem novela mexicana, José. E depois que ele vem, traz os irmãos, todo mundo ali, perdoou, José morre, ele fala, olha, guarda os meus ossos, porque logo, logo nós vamos sair daqui para uma terra que Deus prometeu para nossos pais. Eles estão esperando uma terra que Deus prometeu para os pais. 400 anos depois, ou 430, a gente tem essas duas referências na Bíblia. Vamos ficar com 400 anos depois. Esse povo está saindo agora do Egito. Eles são um povo muito grande, muito numeroso, que é a promessa que Deus fez para Abraão. Você vai ter tantos filhos que você não vai poder nem contar, né? Embora que nós somos parte dessa promessa também.
Mas é um povo muito numeroso. E esse povo está saindo do Egito. Eles são uma multidão de escravos. E Deus quer transformar essa multidão de escravos em uma grande nação. Mas Deus, de novo, não desistiu do plano dele. Deus quer trazer a sua criação para perto dele. Deus quer trazer o seu povo de novo para esse ambiente de relacionamento. E quer que eles, incluídos nesse relacionamento, sejam bênção para outras nações da terra, para que outras nações também se aproximem dele. E uma coisa que ele vai fazer aqui, no deserto, é que ele vai estabelecer leis. Os 10 mandamentos, a gente costuma pensar, não sei como é para você, mas eu vou ser bem honesto com você, e sempre quando eu entendia Deus com os mandamentos ou com as leis, parecia que Deus era eu ia falar uma expressão, mas não sei se vocês vão se chocar. Eu vou falar uma expressão que a gente fala aqui, tá? Sabe aquela pessoa que gosta de cagar regras? Que gosta de ficar falando regras à toa? Tudo ele tem uma regra, tudo ele tem um jeito. Deus não tem necessidade de ser esse Deus que vive inventando regras só porque ele gosta de ser obedecido. Só porque ele tem prazer. Lembra que Deus não tem necessidade de nada que venha de nós? Ele não é carente da nossa obediência. Nossa obediência tem muito mais a ver com o nosso relacionamento com ele do que a carência dele. Quando Deus estabelece leis, não é porque ele gosta de fazer leis, não é porque ele gosta de criar regras. Se você observar os 10 mandamentos, eles vão claramente apontar para um relacionamento com Deus sendo restaurado. O relacionamento de Deus com o homem e o relacionamento do homem com ele mesmo e com o seu próximo. Os 4 primeiros mandamentos que a gente tem são: não terás outros deuses, não farás para ti nenhum ídolo, não tomarás em vão o nome do Senhor, lembra do dia de sábado para santificar. Esses 4 primeiros mandamentos, eu chamo ele de mandamentos verticais. São mandamentos que estão restaurando, redimindo, chamando de volta o relacionamento com Deus. Ele está endireitando. Ele fala: olha, só existe um Deus. Não faça ídolos. Você é a minha imagem já. Ele está restaurando essa relação com Deus que foi quebrada. E os outros mandamentos? O que é que eles estão fazendo? Os outros mandamentos, eles estão consertando a nossa relação aqui, ó, entre nós e o nosso próximo. E você vai ver nas leis que, inclusive, vai ter leis que tentam restaurar a relação do homem com a criação também, com a terra, com o lixo, com o jeito que ele trata com os animais, com a comida, até com o fluxo da mulher, tudo que Deus está tentando restaurar, relacionamentos que foram quebrados no Éden. A gente vai ver aí: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. São todos mandamentos que restauram relacionamento. Todos esses mandamentos, os últimos 6, eles estão falando sobre a relação do homem com o próximo. O que Deus está fazendo: olha, eu preciso restaurar aquilo que vocês quebraram no jardim. E os meus mandamentos, eles fazem isso. Eles restauram essa relação vertical e eles restauram a nossa relação horizontal. Tá ficando claro por aí, gente? Tá muito rápido, tá tranquilo? Só disse que tá tranquilinho aí. Vamos caminhando? Beleza, porque eu tô acelerado aqui. A gente vai conseguir chegar no final, em nome de Jesus. Uma coisa que a gente vai perceber agora também, vocês vão perceber uns ícones aqui, é que no deserto também, Deus estabelece uma lei, estabelece para eles que eles deveriam construir o tabernáculo, né? Tá vendo que tem uma chaminha aí em cima de cada um desses? No jardim, o que é que tinha mais no jardim? O que é que estava... O jardim estava permeado de quê? Da presença de Deus. A palavra fala que, além dele... Porque, gente, o jardim, ele era um ambiente perfeito, né? Ele fala até mesmo os dias que foram de construção foram 7 dias. 7 dias para o judeu é a perfeição, é o shalom, né? Então, o lugar perfeito, quem é perfeito tem que estar lá. Um lugar que é santo, o santo, ele está lá. O santo, ele está onde há a santidade, né? Então, o jardim era um lugar onde a presença de Deus era super, hiper, mega abundante. O jardim era um espaço com mais presença de Deus por metro quadrado do que você já imaginou. Ele estava permeado em todos os cantos daquele jardim. Na natureza, nos animais, no relacionamento, na comida, tudo tinha Deus. Mas a gente foi, lembra que a gente falou, a gente foi retirado desse relacionamento. Nós somos tolhidos desse relacionamento por causa do pecado.
que é que Deus faz? Eu não desisto desse povo. Não desisto desse povo. Eu quero habitar no meio deste povo. E ele estabelece, então, diretrizes naquela parte de Êxodo. A minha filha está lendo a Bíblia toda, porque eu falei que se ela ler toda, eu vou dar o que ela quer, um drone. Eu falei que se ela ler toda, eu dou o drone. Não sei nem se vou ter dinheiro para comprar, mas eu joguei para ela. E ela está aí em Êxodo, e ela falou assim, pai, chegou uma parte agora que ficou muito chata. Que é a parte que ele vai dar todas as diretrizes sobre o tempo. Mas se você começar a observar as diretrizes do tempo, uma das coisas que você vai observar é que existem muitas características que lembram o jardim. As frutas, as frutas que tem que seriam feitas nos objetos, né? As cores, metais preciosos que havia no jardim, folhas, símbolos que sempre lembram o jardim. O tabernáculo é uma lembrança para o povo, sempre, de que um dia existia um local, que existia a presença de Deus tão forte como existe no tabernáculo. Porque a presença de Deus habita no meio do povo. Essa mesma presença que habitou no tabernáculo, habitou também no templo. Depois que eles construíram, desce uma nuvem e ela entra no tabernáculo. Embora aqui o próprio Salomão fala que o templo não pode conter a presença de Deus, não pode conter quem Deus é, mas é um local onde a presença de Deus habita constantemente, onde a presença de Deus estava sempre ali. E tem um texto que eu gosto muito de Deuteronômio, que eu queria ler com vocês, que ele fala o seguinte, olha, quando os povos ao seu redor ouvirem esses decretos que eu dei para vocês, eles vão falar o seguinte, como é sábio e prudente o povo dessa grande nação. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo de si como o Senhor nosso Deus? Ele está próximo de nós sempre que o invocamos? E que grande nação tem decretos e estatutos tão justos quanto esse conjunto de leis que hoje lhes dou? Serão benditas... Agora, essa parte finalzinha de terra é falha minha, que eu copiei e vi um pedaço de Gênesis aí. Mas, olha aí o que interessante isso daqui, esse versículo 7. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo de si como o Senhor, nosso Deus, que está próximo de nós sempre que o invocamos. Você vai ver nas histórias, nas histórias dos deuses, não sei se você já assistiu Moana, eu assisti Moana porque eu tenho duas meninas, e Moana, ela tem o deus Maui. Maui, ele é fruto do relacionamento de uma mulher com o Deus. E por causa disso ele é um semideus, mas ele é um semideus que foi abandonado por seu pai. Então, os deuses, eles eram assim nas histórias, né? Nos mitos. Eles vêm para a Terra, eles fazem o que querem, eles vão embora e largam a criação ao seu ao mero prazer. Mas o Deus de Israel, não. O Deus de Israel habita no meio do seu povo. O Deus de Israel tem prazer de habitar no meio do seu povo. Embora que, por causa do pecado deles, o acesso à presença de Deus é muito limitado, e você já conhece essa história. Uma vez por ano, no Yom Kippur, o sumo sacerdote tinha que passar um tempo de purificação. Ele vai e ele toma banho, ele faz todo um processo de purificação super burocrático. Ele veste roupas super limpas, até as roupas íntimas, as roupas de baixo, tem que ser as roupas limpas, de linho, não sei o quê, todo um processo. E ele chega lá perto dos santos, e antes dele oferecer sacrifício pelo pecado do outro, ele tem que oferecer sacrifício pelo próprio pecado, porque ele não poderia entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, com nenhuma imperfeição. Então, essa presença de Deus, ela está ali no meio, mas ela é limitada, porque o homem, ele é pecaminoso demais, ele é pecador demais para adentrar a presença de Deus. Eu gosto do Timothy Keller, ele fala que aquela mesma, se você olhar lá no Santo dos Santos, em cima do como é o negócio que fica lá no Santo dos Santos, gente, que eu esqueci, a arca, tem querubins. Esses querubins, eles estão sempre nos lembrando os querubins que ficaram lá na porta do jardim. E na entrada do jardim, esses querubins estavam com espadas flamejantes o tempo todo. Qualquer pessoa que tentasse entrar no jardim, que não fosse o próprio Deus, e em pecado, qual é o resultado disso? Morte. Ninguém entra na presença de Deus com impureza naquele tempo. Não existia isso. Não existia essa situação. Então, essa presença era limitada. E um animal precisava morrer para que eles pudessem ser purificados e entrar na presença de Deus.
o acesso a Deus, ele só se dava por meio do sacrifício de um animal que morria pelo lugar dele. Mas o que eu queria destacar era isso. O Deus de Israel habitava no meio do seu povo. Presença limitada, bem limitada. Nem todo mundo podia ter acesso, mas era um Deus que habitava no meio, no chão da fábrica. Ele não ficava por aqui ao redor e passeava, um dia vinha e visitava, tá tudo bem aí. Não, é um Deus de chão de fábrica que está ali, ó, do lado deles, entre eles, não está ao redor, no cantinho, ele está no meio do seu povo. E ele organiza todas as tribos ao redor para que eles se localizem no meio do seu povo. Deus está desejando restaurar o relacionamento dele com o seu povo. E daí a gente vai perceber, depois dessa etapa, vocês já conhecem a história, que esse povo de Israel não conseguiu viver os decretos do Senhor, como foi colocado. Eles chegaram em situações onde eles ofereceram animais imperfeitos, os sacerdotes nem ligavam mais e ofereciam os imperfeitos mesmos. Os levitas passaram fome porque não estavam mais ofertas. A gente vai ter N situações aí onde o povo peca e o povo não está cumprindo, não está fazendo as coisas como deveriam. Eles não estão cumprindo os mandamentos. E a gente vai ter agora vários profetas que vão chegar para o povo, a exemplo de Ezequiel, falando, olha, deixe sua rebeldia para trás, busquem um coração novo e um espírito novo. Olha, vocês voltem para o Senhor, se voltem para o Senhor. A gente vai chegar em ponto de profetas que vão falar o seguinte, olha, e Deus se compara falando assim, eu sou como uma esposa traída, um esposo traído. Você se deita com os seus amantes debaixo de qualquer árvore. Eu sou um esposo traído, volte para mim, que eu vou te perdoar. Eu não sei se você... Eu nunca me colocaria como esposo traído para ninguém. Mas Deus ama tanto esse povo e deseja tanto incluí-los de novo nesse relacionamento. O amor de Deus... a gente teve uma reunião hoje e um missionário falando assim, Deus, por que você gosta tanto de fogo? Ele estava orando, pensando com Deus, por que eu gosto tanto de fogo? Ele disse, porque eu sou fogo. Eu não gosto de fogo, eu sou fogo. Eu sou o fogo que as muitas águas não podem apagar. Eu sou o fogo desse amor que é intenso, que água nenhuma pode apagar. O amor de Deus, ele é inexplicável para nós. A gente não vai conseguir entender, mas ele vem buscando de forma impressionante. E ele deseja nos restaurar. Ele não desistiu do seu projeto. Deus não desistiu do seu projeto, gente. Deus não desistiu do seu projeto. Ele não vai simplesmente destruir tudo que ele criou. Ele quer nos restaurar, nos chamar de volta para ele. Esse amor, como esse fogo que as muitas águas não podem apagar. Mas o que vai acontecer é que o povo entra num ciclo de rebelião. A gente vai ver várias vezes isso acontecendo. Eles prosperavam, então esqueciam de Deus. Gente, qualquer semelhança com a nossa vida é mera coincidência, tá bom? Ou não. Prosperavam, esqueciam de Deus, aí rebelião. Idolatria, aí eram levados para cativeiro, se arrependiam, Deus libertava, prosperavam, de novo, esqueciam de Deus, rebelião, idolatria. Quem nunca? Eu levantar minha mãozinha aqui. Já passei por esses ciclos aí algumas vezes, algumas poucas vezes. O povo está idolatrando, é Deus quem dá o alimento para ele, e ele vai e diz que foi os deuses que eles encontraram que deram o alimento para ele. Bom, nós estamos passando bem rápido na história, e a gente perceber agora que a gente tem, desde o último profeta e a chegada do Evangelho lá, no texto de João Batista, ali para frente, no Novo Testamento, a gente tem 400 anos de silêncio. 400 se lembra alguma coisa? A gente vai ter lá no Egito 400 anos de escravidão. Aqui a gente tem 400 anos de silêncio. É quase como um grito, nós estamos de novo como escravos. Estamos de novo como escravos. E nós precisamos urgente de um Salvador. E eles estão em busca de um Messias que os liberte. Agora, na situação, eles esperam um Messias que os libertem do poder de Roma. Jesus, ele não quer libertar do poder de Roma, ele quer libertar ali do poder do pecado e da morte. Né? E a gente vê pela primeira vez o nosso próximo capítulo, que é Jesus, que é o portador da verdadeira imagem de Deus. O texto fala que ele é
No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Eu gosto muito do texto do Timothy Keller. Eu vou ver se eu acho aqui, eu não sei nem se eu coloquei para vocês lá, que ele fala o seguinte, ó, há 3 participantes na criação do mundo: Deus, o Espírito de Deus e a palavra, por meio do qual ele cria. Então, Jesus, ele é a palavra, por meio do qual Deus criou todas as coisas, né? Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. De repente, esse Deus tão distante, talvez difícil de se compreender, difícil de se entender, se faz homem. Se faz homem. Nasce como homem, como prometido lá em Gênesis, um filho de mulher, um filho de um ser humano viria. E ele vive entre nós. O texto Colossenses fala que ele é a imagem do Deus invisível. Lembra que a gente falou sobre imagem? Ele é o ícone, ele é a representação perfeita de quem é Deus. Ele é o segundo Adão, mas o segundo Adão que representa verdadeiramente quem Deus é, que não peca, que não falha. Ele é aquilo que ela não deveria ser. Ele é a imagem, ele é o ícone, ele é o representante maior do Deus invisível. Se a gente não sabe quem é Deus, eu não sei quem é Deus. Eu queria entender quem Deus é, eu queria entender como é que ele funciona, como é que ele pensa, como é que ele age. Olha para Jesus, olha para Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto no céu como na terra. Todas as coisas que podemos ver e a que não podemos. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. A gente tem nesse momento, se você der uma pausa lá para trás, você vai perceber que no texto de Gênesis ele fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. 2 que eu queria destacar. A primeira coisa do princípio é quando você observa aqui em João, voltando aqui um pouquinho, João começa com o texto no princípio, não é por acaso. João está falando sobre uma nova criação. Ele está lembrando da criação, do início, mas ele está falando, olha, existe uma nova criação, existe algo acontecendo novo por aqui. E o texto de Gênesis fala que o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Timóteo Keller fala que o texto do Targum traduz como que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas como uma pomba. Se movia como uma pomba, ele se movia como um pássaro. E a gente tem aqui no batismo de Jesus, enquanto ele sai da água, diz que ele viu o céu se abrir, o Espírito desce sobre ele como uma pomba, uma voz do céu diz: você é meu filho amado, que me dá grande alegria. De novo, a gente vai ver a relação de Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo potencializa Jesus para o seu ministério e Deus, ele reforça, ele diz de novo, olha, você é meu filho. Ele afirma quem Jesus é. E Jesus o tempo todo faz o quê? Glorifica o Pai. Jesus não faz nada por si mesmo. Jesus não faz nada para si mesmo. Eu estava esses dias estudando, eu pensando numa coisa. Você já pensou que a gente sempre fala que José, o pai de Jesus, ele provavelmente morreu. Provavelmente Jesus era órfão de pai, porque ele só tinha a mãe dele, o pai dele tinha morrido, que a gente não ouve mais falar sobre José. Mas já percebeu que a gente não ouve falar que Jesus ressuscitou José? Mas ouve falar que Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus em nenhum momento usa os seus poderes para bel prazer, para o seu mero regozijo, só porque ele sabe fazer uma magiquinha. Ele só faz o que o Pai manda, porque ele deseja sempre glorificar o Pai. Ele diz, eu só faço o que o meu Pai diz, tudo que eu falo é porque eu ouvi do meu Pai. Existe uma relação perfeita a eles. A gente vê aqui nesse momento, então, Pai, Filho e Espírito Santo, de novo, igual no começo, igual na criação, eles ali unidos, eles ali funcionando juntos de novo. Então, agora Jesus, eles recebem sobre ele o Espírito Santo. E a gente vai ter agora... Lembra que a presença de Deus ela habitava plenamente no jardim, depois habitou de forma limitada no tabernáculo do templo. Agora a presença de Deus, o Espírito de Deus, ele encheu Jesus. Agora Jesus é o nosso tabernáculo. Jesus agora é o templo. É nele
que habita a presença de Deus. É tanto que o texto fala que Jesus se fez carne e habitou entre nós. No original, você vai falar que ele tabernaculou, ou seja, ele se tornou o nosso tabernáculo. A gente não precisava mais ir ao templo, porque ele era um homem cheio da presença de Deus. Gente, essa passagem é muito forte, porque como é que Deus decide habitar entre homens? Isso vai totalmente de encontro a tudo aquilo que a gente acredita. Porque nós acreditamos a humanidade como uma coisa caída, desgastada, destruída, que um dia Deus vai destruir tudo isso daqui. Essa carne podre aqui vai tudo acabar, nós vamos ficar anjo voando no céu, né? O próprio Deus, ele habitou em corpo humano, né? Eu não vou aprofundar isso aqui porque é muita coisa para o nosso cabeção, mas ele habitou entre nós, ele sujou os pés, ele se irou, se entristeceu, viu as mazelas do mundo, foi incompreendido. Foi incompreendido e ele agora é enviado pelo Espírito Santo, conduzido ao deserto. Por quantos dias no deserto? Quem lembra? 40 dias. 40 dias, te lembra alguma coisa? Quem lembra do povo 40 anos andando no deserto? Jesus, além de ser o Adão perfeito, Jesus agora é o Israel que deu certo. Porque ele passa 40 dias, à semelhança dos 40 anos, mas ele não peca. Sabe por que ele não peca? Porque ele não faz a própria vontade. Ele só faz a vontade do Pai. É o Pai quem define o que é bom. O Pai... Olha, gente, a minha luta é essa, todos os dias. O Pai define o que é bom e ele não questiona, ele fala, se o Pai disse é bom. Se o Pai disse é bom, eu vou fazer como o Pai. Eu não entendo, mas se o Pai disse é bom. É igual alguém falar para minha filha falando, eita, Emília, eu vi teu pai roubando coisa no mercado. Ela fala, meu pai não é assim. Eu confio no caráter do meu pai. Se eu falar, filha, vai ali e coloca a mão naquele fogo. Ela vai dizer, meu pai me ama. Meu pai é bom. Se ele mandou, eu posso confiar. É essa confiança que Jesus tem no Pai. Jesus não titubeia, Jesus não deseja. Ele mesmo definiu o que é bom e o que é mal. Ele confia naquilo que o Pai disse. O que o Pai disse, eu acredito. Uma frase que eu ouvi do David Icke essa semana aqui ficou muito no meu coração. Eu estou fugindo um pouquinho da aula, mas vamos lá, o Espírito Santo está guiando a gente. Gente, a gente não é o evangelho, nós não somos guiados por aquilo que a gente sente, nós somos guiados por aquilo que a gente crê. Nossos sentimentos nos enganam. Porque o meu sentimento pode dizer, esse fruto é muito bom. Eu estou sentindo que é gostoso. Ah, eu estou sentindo desejo de comer esse fruto. Que mal tem sentir desejo? Ah, eu vou comer esse fruto, não estou machucando ninguém, não faço mal a ninguém. Eu estou comendo só... Que mal tem? Né? Não. Eu não ando pelo que eu sinto, eu ando pelo que eu creio. O que é que eu creio? Eu creio que o Pai é bom, que o seu caráter é bom, e de que ele é perfeito, e que ele define o que é bom para mim. E se ele disse que o fruto não devo comer, eu não vou comer, porque o Pai definiu o que é bom. E quem define o que é bom para mim não sou eu, é ele mesmo. Jesus age sempre em conformidade com a voz do Pai. Você vai ver sempre o diabo tentando Jesus, ele primeiro tenta Jesus na fome dele, né? Olha, transforma essas pedras em pão. Que legal, que milagre bacana que Jesus podia fazer. Alguma vez Jesus multiplicou pães? Ele multiplicou. Mas Jesus não ia fazer, usar os seus poderes, o poder que Deus deu, para matar a sua própria fome, para o bel prazer. Ele não ia usar aquilo para si mesmo, para se glorificar. Ah, vamos subir aqui nesse tempo. Todo mundo vai te ver. Ele disse, não, eu não estou aqui para me glorificar, estou para glorificar o meu Pai. Jesus, ele consegue sair desse deserto e os anjos vêm e o servem, né? E daí ele começa o seu ministério. E o que a gente vai perceber é que Jesus ele é rejeitado e incompreendido. Porque ele era totalmente diferente do que as pessoas... Estou só olhando a hora aqui. Tá? Ele era totalmente diferente daquilo que as pessoas esperavam dele. As pessoas esperavam um libertador político, alguém que viria para libertá-lo do poder de Roma. E Jesus ele vem em outra direção. As pessoas esperavam um Deus, um rei glorioso, cheio de pompa, cheio de glória. O que é que Jesus é? Ele é um servo sofredor.
Isso fala muito sobre o nosso evangelho de hoje também. O que está sendo pregado nos nossos púlpitos? Ou melhor, o que é que você está pregando no púlpito? O evangelho de um reino pomposo ou o evangelho do servo sofredor? A gente não gosta de sofrer, mas sofrimento é parte de levar a cruz. Ninguém leva a cruz cantando musiquinha feliz. A gente leva a cruz sofrendo. Nosso chamado é o chamado para seguir como Jesus, como servo sofredor. Eu não estou falando que a gente vai ter triste o tempo inteiro, que vai ser sofrer o tempo inteiro. Não, pelo amor de Deus. Claro que a gente precisa ter tempos bons. Eu mesmo estou precisando muito de uma folga, de passar uns 3 dias numa pousada, numa banho de piscina. Não estou falando disso. Mas a gente nosso ministério não é um ministério somente de glória, somente de maravilhas. Jesus ele veio para ser diferente. Ele era um rei sofredor, porque ele veio para fazer a vontade do seu Pai. A gente vai ver de novo, nós estamos caminhando um pouquinho acelerado por causa da hora. A gente tem agora esse segundo Adão num jardim, de novo. E nesse jardim, ele coloca a vontade do Pai acima da sua própria. Tem um texto do Chambers, do Oswald Chambers, não sei se vocês conhecem esse livro, esse devocional, Tudo para Ele, é um clássico. E ele tem um texto que eu não vou achar agora, mas ele fala uma coisa que eu achei interessante. Ele diz que a agonia de Jesus não era sobre a cruz. Ele já sabia que ia morrer. Na verdade, ele veio para morrer. Ele disse isso para os discípulos: eu vou morrer numa cruz. Ele já sabia. Chambers fala que a agonia de Jesus era se ele seria capaz de ir até o final, se ele conseguiria. Ele está sofrendo. Será que eu dou conta? Será que eu dou conta de ficar distante do Pai porque ele sabia que o Pai ia deixá-lo? Será que eu dou conta de passar por esse sofrimento? Porque, como humano, ele sofreu essa situação, né? Mas ele diz: Pai, olha, se possível, afaste de mim esse cálice. É muito para mim. Contudo, eu não vou definir o que é bom para mim. Quem define o que é bom é você. Então, faça a sua vontade. A gente tem Jesus, então, morrendo, né? O texto de Mateus fala que naquele momento a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. Timothy Keller fala que a cortina do templo era tão grossa quanto uma parede. Claro que eles usam um pouco de exagero, mas era uma cortina muito grossa, que não se rasgaria de qualquer jeito. Não é como uma seda do Ministério de Dança. Era uma cortina muito grossa. Era um templo pomposo, era uma cortina feita com muitos detalhes para proteger a presença de Deus. E desse que a cortina se rasgou. A gente tem agora, de novo, um cordeiro que morre para que a gente possa entrar na presença de Deus. Hebreus fala que ele é nosso sumo sacerdote, porque ele viveu todas as coisas que a gente viveu, ele sofreu tudo aquilo que a gente sofreu. Ele conhece a nossa dor, ele conhece tudo que a gente viveu, e ele morre em nosso lugar para que ele possa ser aquele que nos dá acesso a Deus. Ele é nosso sumo sacerdote, e a sua morte nos dá acesso de novo a Deus. E ele agora está restaurando o quê? Ele está restaurando a nossa comunhão com Deus, o nosso acesso de novo a Deus. No domingo de Páscoa, ele ressuscita em corpo glorificado. Ele é a primazia de uma nova criação. Você já percebeu que domingo é o quê? É o primeiro dia da semana. Ele não ressuscitou no sábado, que era o último dia. Ele ressuscitou no domingo, no primeiro dia. Ele está recriando. Ele está reconectando. Ele está restaurando. Ele está reconciliando nele mesmo todas as coisas. Ele está reconectando e restaurando e reconciliando o seu plano original. E ele está começando uma nova criação. Num domingo, no seu corpo glorificado. O texto de Mateus fala aqui, quando ele ressuscitou, até outras pessoas ressuscitaram juntas, né? Pessoas levantaram dos seus túmulos. É meio que um spoiler do que vai acontecer lá na frente, né? E esse Jesus ressuscita, então, no domingo. Ele é a primazia de uma nova criação. A gente vai ter, então, esse texto, seguindo aí, quando Jesus chega para os discípulos, e o texto fala que ele soprou sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo.
Quando é que você lembra de um texto que fala que Deus soprou? Lá no Éden, quando Deus sopra sobre o homem o seu espírito. Existe uma nova criação acontecendo. Deus está reconciliando consigo o mundo. Ele está fazendo todas as coisas novas. Ele sopra nos seus discípulos de novo o fôlego de vida. Na verdade, ele é a nossa vida, né? É por ele que vivemos, nos movimentamos, nos movemos. Ele é quem sopra a nós o seu espírito. E a gente vai e percebe que ele agora também diz, olha, eu vou para o céu, eu vou mandar para vocês um consolador, mas olha, assim como eu fui enviado, agora eu envio vocês ao mundo. Ele falou, eu vou enviar vocês ao mundo e vocês vão ser enviados. E a gente tem aquela velha, a clássica fala, né? Não saiam de Jerusalém até que venham do poder, e vocês sendo minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Deixa eu só fazer um adendo que eu fiz na outra aula também. Gente, olha, quando alguém falar para gente assim, para você assim, mas antes de ir para a Judéia, os confins da terra, tem que começar por Jerusalém. Aí você fala assim para a pessoa, olha, a gente começou por Jerusalém, foi os discípulos que começaram lá atrás. E lá já desceu o poder. Então a gente já está no tempo já de Samaria, Judéia, confins da terra. Não é que toda vez a gente tem que começar por Jerusalém, não tem isso. O Evangelho fala que é aqui, e ali, e os confins da terra. Né? Não estou falando que você não vai trabalhar na sua igreja, gente. Se Deus está chamando para você ficar na sua igreja, fica. Mas não se deixe enganar com essa conversinha que tem que começar primeiro aqui. É aqui e ali. Já começou em Jerusalém há 2000 anos atrás. E a gente está agora na época de fazer o quê? De ir para os confins da terra. É o nosso chamado. Ele está nos enviando para os confins da terra. A gente chegou na parte muito legal, que é uma parte que está contemplando a gente agora. A gente está indo para o final, que é o Espírito Santo e a igreja. Que nós agora, cheios do Espírito Santo, nós somos portadores da imagem restaurada de Deus. Agora nós somos empoderados pelo Espírito Santo, tabernáculos vivos. Nós somos pequenos tabernáculos invadindo o mundo, multiplicando a imagem de Deus e enchendo a terra. Percebe como a gente está fazendo? A gente está cumprindo. Sendo cheio, quer dizer, eu acho que a gente está cumprindo, estamos. Sendo cheios de Deus e enchendo a terra de pessoas cheias de Deus que multiplicam o seu caráter, a sua bondade, seu amor, generosidade. O texto fala que, de repente, veio do céu um som com um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como os de fogo, o qual pousaram sobre cada um deles. O Espírito que abundava no jardim, que havia de presença limitada no tabernáculo, no templo, e que invadiu Jesus, agora ele habita onde? Em nós. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus agora habita em nós. Nós somos agora portadores da imagem restaurada de Deus. É o Espírito que nos capacita a sermos assim como Jesus, que consequentemente é assim como Deus. É o Espírito que nos capacita, que nos torna possíveis que a gente se pareça com Jesus. E nós somos agora cheios, nós somos agora esse tabernáculo, cheios da presença de Deus. Uma coisa interessante que eu queria destacar também é que o Espírito não nos enche para que a gente fale assim, eu sou cheio do Espírito, ou para que eu fique saltando, rodopiando com línguas estranhas no culto pentecostal. Olha para que é que o Espírito desce. O texto fala aqui, diz assim, olha, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? O Espírito desce sobre os homens para que eles manifestem e comuniquem as grandezas de Deus para as nações da terra. Nós não recebemos o Espírito para a glória própria. Como nada do que nós recebemos é para nós mesmos. A gente é revestido do poder para que a gente possa manifestar e proclamar as grandezas de Deus em toda a terra. E com esse movimento, a palavra diz que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja ia crescendo. Você percebe essa imagenzinha aqui? Deixa eu voltar.
É como que a gente está tendo agora mais e mais pessoas cheias do Espírito Santo. E a gente tem mais e mais pessoas que são feitas conforme a imagem de Jesus. E elas estão enchendo a terra. Aleluia! Você é uma delas? Amém? Vamos seguindo agora para o finalzinho da nossa aula. A gente fez uma viagem gigantesca em pouquíssimo tempo. A gente vai... Sei que passou um pouquinho do prazo, mas a gente está chegando no final. A gente vai ter agora uma parte que a gente não conhece ainda, porque a gente não tem acesso ainda. O reino de Deus, a gente sempre fala que é o reino, ele já existe, ele já está aqui, mas ainda não. O que é isso dizer? A gente já tem manifestações do reino de Deus aqui entre nós. A gente já consegue ver as manifestações do reino, mas ele ainda não é pleno, ele ainda não é completo, ele ainda não está na sua plenitude, mostrando para nós. Então, o reino de Deus já existe. Ele já é rei sobre toda a terra. Agora, ele busca pessoas que o aceitem, que o amem, né? Que acreditem, que creiam nele e que se coloquem submissos ao seu reinado, né? E o desejo dele é para que, segundo a sua oração, para que o reino de Deus venha para onde? Para a terra. Venha a nós o vosso reino. Gente, Jesus não pediu para a gente orar assim, ó, e orem, leva a gente para o seu reino. A oração não é essa. A oração é essa. Deus, faça com que o teu reino desça. E para que ele seja aqui na terra, do mesmo jeito que ele é no céu. A gente não é chamado para fazer uma manutenção da nossa santidade. Eu vou tentar manutenção aqui, fazer o mínimo para ser salvo e ir para o céu. Não. Nós somos chamados a manifestar, a trazer o reino de Deus para a terra. Um dia, essa criação, o reino do portador da imagem vai ser pleno. E atenção, spoiler alert. A Bíblia é o único livro, um dos únicos livros que entregam o final da história assim, na maior, sem antes dele ter acontecido. A gente já tem no final da história, a Bíblia já conta o que vai acontecer. E eu destaquei aqui um dos textos que eu acho mais gostosos desse finalzinho do Apocalipse. O Apocalipse não é um livro do fim do mundo. O Apocalipse não é um livro só da besta, do 666, do sinal na testa. A gente só fala desse Apocalipse. O Apocalipse é uma história de amor de Deus pelo seu povo. E eu queria destacar alguns textos aqui do final. Kevin DeYoung, ele falou o seguinte: a imagem da Nova Jerusalém, em Apocalipse 21 e 22, é uma figura do Éden restaurado. A árvore da vida é a recompensa tão esperada dos que creem e perseveram. Se você observar, o Éden ele estava no começo. O Éden é representado no tabernáculo. A ideia de Canaã para o povo de Israel é uma figura do Éden. É uma terra que manda leite e mel, onde há prosperidade, onde há tudo. Ela é uma figura mostrada no Canaã. E ela é para nós a nossa Canaã. A Nova Jerusalém é a nossa Canaã. Nós estamos caminhando pelo deserto para a nossa Canaã. Nós somos peregrinos. Como o Michael colocou bem no começo aqui na música do começo da aula, né? A gente está indo e a Nova Jerusalém ela é essa figura desse Éden restaurado, mas não mais um jardim. Agora ele é uma cidade. Apocalipse 21:1 que fala o seguinte: então vi um novo céu e uma nova terra. Vou deixar você entender isso como você quiser, tá bom? Mas o texto fala que tem um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra não mais existiam. E o mar também já não mais existe. Não é impossível a gente não linkar isso com Gênesis 1. Gênesis 1 fala que então criou Deus o céu e a terra. E Apocalipse 21 fala que João viu um novo céu e uma nova terra. Porque nós estamos caminhando de volta para o jardim. Nós estamos caminhando para esse Éden restaurado. Esse é o nosso caminho, esse é o nosso chamado, né? Tem um livro, Cristianismo Criativo, que ele fala de Woodstock, que é um dos festivais mais importantes do rock, e de droga, de sexo livre e tudo.
E ele fala que um dos caras cantava uma canção que fala o seguinte: e nós ainda estamos voltando para o jardim. O anseio do homem, por mais que ele não compreenda Deus como aquilo que ele precisa, mas ele fala que o anseio do homem é voltar para o jardim. O anseio do homem é voltar para esse lugar de jardim, para esse lugar de comunhão perfeita com Deus. Eu vi uma pergunta sobre o Apocalipse. Eu não sou especialista em Apocalipse, não estudei todinho, então não sei todas as perguntas de Apocalipse não, tá? Estou só destacando as partes que são importantes para a história. Então, simbologias de mal, que é isso, que é aquilo, eu não sei dizer. Pergunta para o Michael Barroco que ele responde. Capítulo 2 fala que via a cidade santa, a nova Jerusalém, que fazia o quê, gente? Ela descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Consegue imaginar? A cidade santa, o próprio Deus vindo como uma bela noiva vestida. E aí diz que se ouve uma forte voz que diz: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Nós teremos de novo a presença abundante do nosso Salvador. Nós seremos de novo inseridos nessa comunhão perfeita, dessa pericorese. Nós seremos inseridos de novo. Essa é a nossa esperança. Vale a pena carregar a cruz, vale a pena peregrinar por esse mundo, porque nós seremos de novo inseridos nesse relacionamento de amor. Nós de novo teremos acesso pleno àquele que nos criou, a razão da nossa fé. Está escrito. Está escrito. E a gente tem mais profecias lindas, que especialmente nesse tempo de pandemia, esse texto, versículo 4, me emociona e fala que ele enxugará dos olhos toda lágrima. Já não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Quanta gente a gente não está chorando por morte nesse tempo de pandemia, né? Quanta gente a gente já não perdeu. Mas eu vi uma frase que eu achei muito muito legal hoje nesse encontro da Jocum que a gente teve. Ele falou assim: Jesus não fala muito sobre a glória para a gente, senão a gente queria que ele ia embora mais cedo, né? A gente vai ter de novo acesso ao nosso Deus, acesso ao Criador, e viver um corpo glorificado ao lado dele, segundo o projeto original dele. E a gente vai ter mais um texto aqui, já na Apocalipse 22, 1, 2, que fala: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal. Eu lembrei da música do Voz da Verdade aí. Que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Do meio da praça da cidade e de um e do outro lado do rio está a árvore da vida. Nós teremos acesso de novo à árvore da vida. Nós perdemos acesso. Mas ela nos será dada novamente. E nós comeremos dessa árvore e viveremos para sempre ao lado do nosso amado. Para sempre ao lado do nosso amado. Bom, cansei. Essa é a história da Bíblia. A história de Deus, que ao mesmo tempo é também a nossa própria história. Na verdade, ele até mesmo permite que suas criaturas humanas ajudem a escrevê-la. Quero que você lembre que a gente está inserido nessa história. Essa história não é alheia a nós. Essa história não está distante de quem nós somos. Essa história não está aquém de quem nós somos. Nós somos chamados a escrever a história com ele, a fazer parte desse processo de restauração, de reconstrução do seu plano original. Esses são os meus contatos. Se vocês quiserem seguir no meu Instagram, no meu e-mail, tudo mais, esse é o meu contato. E eu queria orar por vocês para terminar e passar ainda para o Felipe e para o Michael aí. Que prazer estar com vocês. Que bom que foi. Deixa eu orar então por vocês. Jesus, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado por esse tempo tão gostoso de aula. Obrigado porque deu certo, que a gente conseguiu nesse espaço de tempo pequeno falar tudo que a gente precisava falar. E a minha oração, Jesus, que esse seja apenas
o começo de algo grande que você vai fazer na vida desses meus irmãos, de algo grande, de visão restaurada, Jesus, que isso seja uma mudança de cosmovisão sobre quem eles são, uma mudança de cosmovisão sobre quem você é e de que como que a gente pode se relacionar com você. Jesus nos ajuda a desejar estar nesse relacionamento com o Senhor, nos ajuda a desejar a estar inserido nessa amizade com o Senhor. Em nome de Jesus. Eu oro para meus irmãos, que o Senhor traga a exata revelação de quem você é para eles. A exata revelação de tudo que eles ouviram aqui hoje, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu só faço mais uma coisa antes de terminar. Gente, nós somos chamados hoje a essa comunhão, viu? A gente não precisa esperar. Eu gosto de uma música, esqueci, acho que é a Nick Medeiros, que fala: não preciso estar no céu para ser feliz. A gente não precisa chegar no céu para ter comunhão com o Pai, não. Viu? A gente é chamado a entrar nesse relacionamento hoje. Mesmo que seja no sim e ainda não. Não é que seja no já e ainda não. Mesmo que seja imperfeito, mesmo que não seja pleno, como será na eternidade. Mas a gente é convidado hoje, ele nos convida hoje. Ele nos deu o seu Espírito para nos inserir de novo nessa dança, nesse relacionamento, nessa pericorese. Então, deseje essa comunhão, deseje esse andar com ele. E confia naquilo que ele te falar. Às vezes, os nossos sentimentos querem falar mais forte do que aquilo que Deus está falando para a gente. O que ele disse é verdade. Ele é um Deus de caráter, ele é um homem de palavra. O que ele fala faz sentido. Quando eu era adolescente, eu falava assim: por que tudo tem que ser do jeito de Deus? Por que não pode fazer as coisas do meu jeito? Até que eu descobri que tudo tem que ser do jeito de Deus, porque o jeito dele é perfeito. Simples assim. Não é uma questão somente de obediência, é uma questão de confiança. Confie em Deus. Ele quer te inserir de novo nesse relacionamento, nessa dança, nessa relação perfeita que ele tem com a Trindade. Tá bom? Deus te abençoe. E agora, Felipe e Marco, não sei quem vai falar. Eu tenho que dar a voz para vocês aqui de novo. Deu. Pronto. Eli, meu irmão, muito obrigado. Obrigado por ter nos servido hoje, Eli. Eu fui muito ministrado aqui, eu comecei a pensar sobre o Evangelho no todo. Essa é a história do Evangelho, né? E eu fui muito tocado aqui, lembrei de muita coisa. Obrigado, irmão. Somos gratos pela sua família, cara. Manda um abraço para Kate, para os seus filhos. Por favor, vamos nos encontrar em breve, hein? Por favor, tá com saudade já. Aí, então é isso aí, pessoal. Irmãos, alunos, se vocês tiverem alguma dificuldade para dar continuidade na escola, no curso, por favor, nos chama no privado. A gente quer encorajar todos vocês a perseverarem, sabe? Eu sei que vem as lutas, eu sei que vem as guerras, talvez a nossa vida financeira é um pouco tocada, mas, por favor, qualquer problema que você tiver, pode nos procurar no privado, tá bom? Procura o Maico, procura eu, a Tamires. A gente vai estar disposto a servir, a aconselhar e ajudar naquilo que vocês precisam para prosseguir na escola, tá bom? Então, Deus abençoe a todos, tenham uma ótima semana. Felipe. E pode falar, Eli. Eu vou passar o slide para você e você encaminha Tá para os alunos, então. Eu só pedi uma coisa para os alunos. Esse slide tem imagens que têm direitos autorais, então não distribua, tá bom? Porque então vocês usem para vocês, mas não distribua, tá bom? Mas eu mando para você manda para os alunos com tranquilidade, tá bom? Perfeito, Eli. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. É isso. Boa noite, galera. Deus abençoe.